Olá, eu sou a doutora Tami, médica da Clinibela, e hoje o Tira Dúvidas é sobre intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é uma doença causada pela redução da lactase, que é uma enzima presente no intestino delgado, e pela redução dessa enzima, a redução na degradação da lactose, que é um açúcar, e por conta disso a lactose passa para o intestino grosso sem ser degradada, causando alguns sintomas da intolerância à lactose. Existem 3 tipos de intolerância à lactose. A intolerância à lactose congênita, que é bem rara, onde desde a infância o paciente ele passa a ter essa intolerância à lactose. Logicamente, vai passar por toda uma investigação médica para confirmar essa intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, por exemplo. Existe também a intolerância à lactose primária, que seria a mais comum entre nós. A intolerância à lactose primária, ela não tem uma causa definida, mas a partir da adolescência é comprovado que nós vamos perdendo a quantidade de lactase, que é aquela enzima intestinal que faz a degradação da lactose. Então, alguns indivíduos perdem mais lactase e alguns indivíduos perdem menos lactase, causando assim variação de sintoma entre a população. É o mais comum tipo de intolerância à lactose. O outro tipo é a intolerância à lactose secundária. Secundária a quê? Secundária muitas vezes alguma infecção gastrointestinal que o paciente possa ter tido, secundária a alguma doença de acometimento intestinal, por exemplo, síndrome do intestino irritável, as doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca. Alguns medicamentos também podem causar uma intolerância à lactose e também radioterapia, podendo ser uma intolerância à lactose transitória ou não. Não, a intolerância ela não é uma alergia alimentar. A alergia alimentar tem outros tipos de manifestações, por exemplo, manifestações cutâneas, manifestações respiratórias. E a alergia à proteína do leite de vaca especificamente, ela acomete mais crianças nos primeiros anos de vida, podendo ser normalizada a partir do terceiro ano de vida da criança. Não é comum nós vermos adultos com alergia à proteína do leite de vaca. Os sintomas que o paciente intolerante à lactose pode manifestar, eles podem variar muito, porque depende muito do grau de intolerância daquele paciente. Então, depende da quantidade de enzima lactase que aquele paciente possui. Então, os sintomas mais comuns são pelo aumento da produção de gases no intestino, pela falta da degradação da lactose. Então, há aumento da fermentação pelas bactérias intestinais. Então, o aumento de gases faz com que o paciente tenha dor abdominal, cólica, distensão abdominal, que a barriga dá uma inchadinha. O paciente pode ter também diarreia, tá? E pode referir um pouco de ardência anal após as evacuações. Pelo fato da lactose ser um açúcar e não ser degradada, aumenta também a produção de ácido no intestino. Então, pelas fezes mais ácidas, o paciente pode ter sim um pouco de ardência local, fazer uma assadura, ter um pouco de desconforto. Alguns pacientes podem ter náuseas e vômitos também, mas não é o mais comum. O mais comum são sintomas mais abdominais mesmo, distensão, dor, cólica e diarreia. Não necessariamente. Você pode sim ser intolerante à lactose ou você pode também ter algum outro tipo de intolerância ou ter ingerido algum alimento que aumenta também a fermentação dentro do intestino, como por exemplo o feijão, o brócolis, a cebola, ou ter ingerido muitos carboidratos,
ou até mesmo tem ingerido alguns alimentos mais gordurosos também, que podem ser mais laxativos e você ter alguns sintomas como até mesmo como a diarreia e aumento do número de evacuações. Então, você ter distensão abdominal não significa necessariamente que você tem intolerância à lactose. Para fazer o diagnóstico, é levado em consideração a história clínica do paciente, né? A queixa do paciente, a história de distensão, quando ele come algum alimento à base de lactose, né, ou derivados, ele sente distender a barriga, ou algum tempo após a refeição, ele pode ter diarreia. Então, é levado em consideração tudo isso, feito a história, para a gente também excluir outros alimentos que podem causar esse tipo de sintoma, como a distensão abdominal, falado anteriormente. E geralmente é feita uma exclusão da lactose por um período na dieta daquele paciente. Mas a intenção é que essa exclusão não seja para sempre. Então o paciente nós vamos reintroduzir a ingestão de lactose aos poucos para descobrir se o paciente vai ter remissão, ou seja, se ele vai ter os sintomas finalizados após a dieta isenta de lactose. Então daí, se ele tiver os sintomas melhorados, aquele paciente ele é intolerante à lactose e eu não preciso necessariamente pedir um teste para verificar se ele tem intolerância à lactose ou não. Porém, se o paciente ele faz a dieta com restrição de lactose, tem uma melhora parcial ou não melhora, aí nós podemos pedir o teste para investigar essa intolerância à lactose, mas também verificar, né, se ele não tem alguma outra intolerância alimentar ou se ele não está comendo esses outros alimentos que podem causar sintomatologia também. Como orientações gerais, como que o paciente pode minimizar os sintomas da intolerância à lactose? Então, todo paciente ele tem uma tolerância à quantidade de lactose que ele ingere durante o dia. Geralmente vai entre 6 e 12 gramas de lactose por dia, que seria equivalente a mais ou menos um copo de 150 a 200 ml de leite. Logicamente que dependendo do grau da intolerância, o paciente pode não conseguir tomar esse copo de leite ou conseguir não ter sintoma nenhum. O que é orientado é que o paciente ele fracione as refeições com lactose para que a carga de lactose seja menor, consequentemente a sintomatologia seja menor também, e que consuma o alimento com lactose ou leite, por exemplo, com outros alimentos. É possível também utilizar enzima lactase, em forma de comprimido ou pó para misturar em alimentos, em casos onde a sintomatologia é muito aguçada, mesmo com todas as medidas citadas anteriormente. Então, antes de retirar a lactose totalmente da sua vida, seja avaliado por um médico, veja realmente a necessidade, encontre o grau de tolerância da sua intolerância à lactose, para que você possa consumir de maneira saudável o alimento derivado do leite e não ter a sintomatologia. Então essas foram as dicas de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!